E aí, massa do Galo! Eu sou o Luciano Clávios, você está no Identidade 13. É a máquina de notícias do Galão no YouTube. Estou chegando com as últimas do Galo pra você, mas primeiramente, o homem aqui, ó, o Clavão hoje tá pica da vida, tá nervoso. Ah, Clávios, você vai chorar por causa da arbitragem. Sim. Cobrança. Tem que haver cobrança. Nos últimos 3 jogos do Atlético ele foi prejudicado. Contra o América, contra o Cru-Cru e ontem contra o Palmeiras. Absurdo a CBF já não ter o impedimento automático que falam, né? O jogador bateu na bola, tem um chipzinho, alguma coisa na bola que a gente vai saber a hora direitinho. Porque ali é fácil quem tá lá no VAR atrasar um pouquinho, né? Pra dar o play ali. Enfim, até o comentarista ontem do Premier falou, olha, se tivesse o automático, mas infelizmente a gente não tem ainda. Dizem que teremos no decorrer do Campeonato Brasileiro. Mas pra mim o Galo ontem foi muito prejudicado. Muito. Isso já tem que ser feito uma cobrança desde já, Paulo Brax. E não é mandar um áudio lá pra nós no grupo de assessores, não, de assessoria, não. É ir lá pessoalmente. Rubens Menin, você como o dono majoritário ali do nosso Galão, o homem que tem mais porcentagens do nosso Galo, você tem um sobrenome a ser respeitado, rapaz. Vai lá na CBF, faz cobranças. Tome a rédea desse clube, tome a rédea desse clube Atlético Mineiro. Estou nervoso sim, não com os nossos mecenas, muito pelo contrário. Está sendo feito boas contratações, boas sondagens. Estou nervoso é nesse caso a gente sempre ser prejudicado com a arbitragem. Eu sei que a arbitragem brasileira é terrível, né? Mas em si falando do jogo ontem, gostei, viu, massa? Primeiro, que o Sampaoli não inventou. Entrou com o Franco ali na direita, entrou com o Igor Gomes. Aí muitos vão me perguntar, pô Cláudio, mas por que o Alexander não entrou nesse time ainda? As informações que temos recebido, que ele não tá treinando tão bem. Não tá tendo garra, não tá tendo vontade. E pra jogar com o Sampaoli a gente sabe, o time tem que ser intenso. E o Galo está sendo muito intenso nesse início de campeonato, viu, massa? Início de ano, a preparação física do Galo tá excelente. Então tô gostando muito do Galo, já é um time muito diferente do ano passado. Muito diferente, um time mais intenso. Mas quem vai falar disso pra nós aqui com mais propriedade ainda é o Edu Panzi da Rádio Itatiaia. Da Rádio Itatiaia. Olha a análise do Edu em relação ao Atlético no jogo de ontem e nesse início de temporada. E as contratações, ó, Mecenas, Paulo Brax, Sampaoli, siga. Aquilo que eu falo pra vocês, aqui nós somos um canal sério. Se tiver de parabenizar, a gente parabeniza e vamos cobrar quando tiver de cobrar, como estamos cobrando zagueiro nesse time. Não dá pra continuar com o Júnior Alonso e o outro zagueiro que até me fugiu o nome. Ele é até rápido, o outro zagueiro. Muito rápido. Mas deixa a desejar por outro lado. Então a gente precisa de, no mínimo, mais 2 contratações de zagueiro. O Júnior Alonso e o... Gente, como é que me foge? Eu até peço perdão a vocês aí, o outro zagueiro lá. Não dá pra serem titular. Mal reservas. Mas bora que bora trazer aqui essa análise do Edu Panzi, que pra mim foi sensacional. Olha só. Ô Cirilo, a frustração pelo resultado, pelo empate, não pode ser maior do que a esperança pelo desempenho. Exatamente. O Atlético voltou a mostrar um bom desempenho depois da vitória no Clássico. Verdade. Um time treinado, com boa execução de jogadas, posicionamento dentro de campo, variação de bola longa de saída curta, lateral que joga por fora, pelo corredor central, ponta que centraliza ou que abre. Exatamente, Edu. Jogadores sabendo exatamente o que fazer. Um time que
demonstra intensidade no jogo sem a bola, que alterna a marcação-pressão com linha baixa. É um Atlético bastante diferente nesse início de 2026 daquela bagunça que a gente viu no ano inteiro de 2025. No momento em que o Sampaoli teve 26 dias de treino nessa temporada, e vamos dizer, 3 jogos e meio com seus principais jogadores, o time demonstra organização tática. O Galo é um time treinado. E nos 2 últimos jogos, o Atlético encarou o Cruzeiro e venceu. Encarou o Palmeiras e por muito pouco não venceu de novo. E de virada, além de tudo isso, demonstra uma força mental muito grande, porque virou um clássico, estava virando o jogo contra o Palmeiras, mas acabou sofrendo gol no final. Pontos positivos maiores do que os negativos, que ainda existem. A bola aérea, a desatenção, mas é início de temporada. Um início de temporada promissor, apesar do resultado frustrante de empate na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas depois de muito tempo, o Galo voltou a encarar o Palmeiras. Um jogo equilibrado, de alternância de controle e de imposição. O empate, no final das contas, acabou sendo justo em um bom jogo de futebol na Arena MRV. Essas aí foram então as palavras do Edu Panzi, dizendo que foi um bom jogo e realmente, massa, um excelente jogo aí do nosso Galão, enfrentando o Palmeiras, que estava com o que tem de melhor no seu elenco. O Abel foi com o que ele tinha de melhor e o Galo ainda assim encarou muito bem o Palmeiras. Tô confiante, viu, massa? Chegando aí mais uns 2 zagueiros, quem sabe um meio campista ali, armador, e mais um volante. Apesar que o Maicon tem jogado muito, né? O Maicon tá jogando muito. E olha o que ele disse após o término do jogo: a gente jogou para vencer. E o Victor Hugo, hein? Que menino bom de bola esse Victor Hugo. E achado do Sampaoli. Essa a gente tem que dar os créditos pro Sampa, que tinha indicado ele pro Santos. Depois ele não foi para o Santos, veio para o Galo e trouxe esse menino novo. E muita bola. Maicon dizendo: a gente jogou para vencer. No momento em que a gente estava controlando o jogo, a gente tomou o gol. São erros que não podem acontecer. Pelo que a gente jogou, a gente merecia vencer. Palavras do Maicon aí. Concordo contigo, viu, Maicon? Agora, olha a análise do Leandro Colombo, que ele colocou no seu X. Primeiro, Tressóide não corta o lançamento. O zagueiro é esse aí, Tressóide. Ele é até rápido, mas falha em algumas coisas. Tressóide não corta o lançamento, dá uma casquinha. Ali parece que ficou na dúvida, né? Se ia lá ou se esperava. Alonso perdeu tempo de fazer a cobertura ao levantar o braço a pedir algo para o auxiliar. Deve ser pedir pênalti. Aí o Franco já não tem tanta culpa, né? Franco não troca o lance cara a cara pela expulsão. Ou seja, ele poderia ter feito o pênalti ali, ser expulso. E depois a gente teve o azar também, né? O Vitor Roque toca, o Everson defende, na defesa a bola volta e bate no Vitor Roque. Enfim, ainda estou confiante com o nosso Galão da Massa. E o Rony realmente não é mais jogador do Galo, ele que já despediu aí nas suas redes sociais. Daqui a pouco tem zagueiraço, aguarde, hein? Ele colocou o seguinte aí nas suas redes sociais: chegou a hora de me despedir do Clube Atlético Mineiro, e faço isso com enorme sentimento de gratidão. Só quem veste essa camisa e luta por essa torcida sabe o que é ser galo. Aqui vivi momentos importantes, fiz parte de um grupo maravilhoso e tive a honra de conquistar um título. Gostaria de ter feito muito mais, porém nem tudo é como a gente planeja. É aquilo que eu falo para vocês: o jogador não vem pro clube planejando em perder, planejando em não fazer um bom trabalho. Foi frustrado realmente. Agradeço a comissão técnica, funcionários, torcida e principalmente meus companheiros. Levo respeito, aprendizado e boas lembranças. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela honra, Galo. E realmente, viu, Rony? É uma honra vestir essa camisa do nosso Galão da Massa. E ainda sobre o Rony, olha só: o Atlético deve economizar uma grana boa em relação ao Rony. Vou falar disso pra você agora. Agora, grana pode pintar no seu bolso. É isso mesmo. Você que já sofreu algum acidente, seja de qual natureza for, ficou com sequelas
e tem todos os resultados bonitinho aí, ficou com sequela, não conseguiu aposentar, não recebeu nenhum dinheiro, você pode receber de 90 a 100 mil de indenização. É isso mesmo. Quer saber se você se encaixa? Se você pode receber esse dinheiro? Chame agora a galera da MA Consultoria Previdenciária e Trabalhista. Eles vão fazer toda a análise para você e vão te dizer se você tem direito ou não. Algumas pessoas têm direito, várias estão recebendo. Ontem conversei com o Muzi, um grande amigo meu, né, que sofreu um acidente também. Infelizmente o caso dele não deu para ele receber essa grana, mas ele me agradeceu pela indicação da empresa, uma empresa séria, viu, massa? Uma empresa que tem realmente um atendimento humanizado. O meu amigo Muzi gostou muito. Então quer saber se você se encaixa? Seja qual acidente for, tá? Entre em contato agora com a MA Consultoria Previdenciária. O atendimento deles são humanizado, atendimento top. Tem que ser pelo zap que tá aparecendo aqui. Não adianta ligar, beleza? Então o Galão deve economizar cerca de 32 milhões com a saída do Rony para o Santos. Salário mensal de 1.400, contrato até dezembro. Galo deve receber pela venda 3 milhões de euros, que daria aproximadamente quase 19 milhões de reais, ainda com a possibilidade de alguns bônus. Total entre economia e venda geraria em torno de 51 milhões de reais. É um dinheirinho bom. Isso nós estamos falando só do Rony. Aí imagina na hora que o Júnior Santos sair oficialmente também. Aí a gente vai economizar muito mais. O salário do Júnior Santos é muita grana. É 1.5 milhões por mês aí. Enfim, é o Galão também se ajeitando financeiramente. Deixando algumas dragas saírem. Cara, eu fiquei decepcionado com o Júnior Santos. Tava muito confiante com a chegada desse jogador. Infelizmente também não aconteceu. Agora vamos falar de zagueiraço que pode pintar no Galo. Só que antes, não esqueça de sentar o dedo no like. Seu like é importante, viu, massa? Quanto mais likes, o YouTube indica o meu trabalho. E se tiver a opção de hypar, hypa. Você hypa, aí depois vai vir a opção de você sentar o like. Então você vai hypar esse vídeo, depois sentar o like. O YouTube vai começar a indicar nós aí, beleza? Um canal sério, jornalístico. Você que está aqui pela primeira vez, pode se inscrever, tá? Se inscreve, você não vai se arrepender. Aqui não tem mimimi, não tem sensacionalismo aqui. Aqui é um canal sério, a gente vai a fundo em todas as informações, beleza? No mínimo 1.300 likes, todo mundo, e tem muita gente que está assistindo, não deixa o like. 1.300 likes e no mínimo 13 mil views, conto com vocês. A informação que chega é que o Independente recusou a primeira oferta do Galo pelo zagueiro Kevin Mônaco. O Galo fez uma oferta de 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Porém, o Independente recusou. O clube argentino pede cerca de 9 milhões por 80% do jogador. E daria mais ou menos 55,9, quase 60 milhões de reais. Eles querem 9 milhões de euros. Se o Galo ofereceu 6 milhões por 50% só, eu acho que dá para pagar os 9 milhões de euros aí por 80% do jogador. Eu acho que dá, viu, meu Galo? Diz se tratar de um excelente zagueiro. E olha só, deixa eu trazer o Transfermarkt dele aqui. E não é um jogador velho não, tá, massa atleticano? Olha só, ele tem apenas 24 anos. Então, Galo, 9 milhões de euros por um zagueiro para chegar e ser titular, vale a pena, hein? Ele é um jogador que está avaliado pelo Transfermarkt por 10 milhões de euros, ou seja, o clube argentino quer 9. Ele está avaliado por 10 milhões no Transfermarkt. Então 9 milhões por 80%, eu acho que dá pra gente pagar. Ele tem 1,84 m de altura. É o Galão aí em busca desse zagueiraço que pode pintar. Agora, se não vier ele, vem outro. Aí você pode ter certeza. Zagueiro, volante, é algo primordial no Galo hoje. E quem sabe possa chegar um 10 também aí. Mas como sempre, eu, o Luciano Claves, estarei atento a tudo de bastidores para manter você muito bem informado. Senta o dedo no like, se inscreva, vem pra cá, tamo junto. Sem nada, hein, massa?